Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa sexta-feira linda que começa agora, mais uma semana chegando ao fim, que nós possamos neste momento relembrar todos os motivos que nós temos para ser gratos a Deus, até mesmo pelas dificuldades que nós passamos, tendo fé de que elas existem para que nós sejamos forjados, para que a gente possa amadurecer a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E agradecer por neste momento estarmos aqui dedicando os primeiros momentos a orar, agradecer e a buscar uma direção que vem da palavra de Deus para a nossa vida. E que hoje vai dizer, a fé que resiste ao tempo. A gente sabe que por vezes a nossa fé começa a ser abalada quando as coisas não acontecem do nosso jeito, como nós gostaríamos, no tempo que nós gostaríamos. E hoje nós vamos falar sobre essa fé que ela deve resistir ao tempo. Mas antes, quero dar as boas-vindas para você hoje que está aqui a primeira vez. Se você quer todos os dias receber uma direção de Deus para o seu coração, para a sua vida, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, a opção todas, para não perder nenhuma. E se você puder e quiser, claro, curta esse vídeo também para ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas também que vão ser abençoadas e edificadas como nós. E antes de começar, quero pedir para todos vocês para escreverem a nossa frase profética do dia. Quando a gente escreve, a gente dá força, visualiza, dá legalidade. No mundo espiritual, escrevam com muita fé. A minha fé não está no que eu vejo, mas no que Deus me prometeu. Vou repetir para vocês escrever. A minha fé não está no que vejo, mas no que Deus me prometeu. Amém? Vamos então para o nosso devocional. Esperar nunca foi fácil. Desde pequenos temos dificuldade em lidar com a espera. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, conquistas instantâneas. E essa mesma ansiedade se reflete na nossa vida espiritual. Quando oramos, esperamos respostas quase automáticas. Quando Deus nos dá uma promessa, queremos que ela se cumpra sem demora. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes nos frustramos porque não compreendemos os processos dele. A verdadeira fé não se mede apenas pela intensidade de um momento, mas pela resistência ao longo do tempo. Quantas pessoas começam cheias de fé, mas conforme os anos passam e as respostas não chegam, acabam desanimando? Deus nunca prometeu rapidez, mas prometeu fidelidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E suas promessas são imutáveis, mesmo quando não conseguimos ver nada acontecendo. É interessante perceber como a Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que receberam promessas, mas precisaram esperar, muitas vezes por anos, até verem o cumprimento. E é exatamente nesses períodos de espera que a fé é provada. Abraão é um dos maiores exemplos disso. Deus lhe fez uma promessa grandiosa. Ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos se passaram e nada aconteceu. Abraão já estava envelhecendo, Sara, sua esposa, também, e o cumprimento da promessa parecia cada vez mais improvável. Foram 25 anos de espera, e durante esse tempo, Abraão e Sara enfrentaram muitas lutas internas. Chegou um momento em que tentaram ajudar Deus, e Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. O resultado dessa decisão trouxe consequências dolorosas. Esse é um grande perigo da impaciência, quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito, sem confiar no tempo de Deus. Acabamos gerando problemas que poderiam ter sido evitados. No entanto, a fidelidade de Deus prevaleceu. No tempo certo, quando humanamente parecia impossível, Deus cumpriu o que prometeu e Sara deu à luz a Isaac. Isso nos ensina que, por mais que o tempo passe e a promessa pareça distante, Deus não esquece do que ele prometeu. Se ele disse que vai fazer, ele vai cumprir, mas no tempo dele e não no nosso. Outro exemplo poderoso é o de José. Quando ainda era um jovem sonhador, Deus lhe revelou que um dia ele governaria sobre sua família. Mas antes de ver essa promessa se cumprir, ele passou por um longo processo. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi preso injustamente, foi esquecido na prisão. Foram 13 anos de espera, anos de dor, solidão, provações.
E quantas vezes José deve ter se perguntado: Deus, onde estão as promessas que o Senhor me fez? Mas apesar de todas as dificuldades, ele permaneceu fiel. Ele não deixou que a demora o fizesse desistir. E no tempo certo, Deus o exaltou. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, nunca teria vivido o cumprimento da promessa. Isso nos ensina que quando Deus nos faz esperar, Ele não está nos punindo, mas nos preparando. O tempo da espera nunca é um tempo perdido. Ele é um tempo de aprendizado, de amadurecimento, de transformação. Muitas vezes queremos receber a promessa, mas não estamos prontos para ela. Queremos colher frutos que ainda não temos estrutura para segurar. Deus nos molda na espera para que, quando a bênção chegar, saibamos administrá-la com sabedoria. A Bíblia nos alerta sobre o perigo de desistirmos antes da hora. Os israelitas, por exemplo, passaram 40 anos no deserto porque não confiaram na promessa de Deus. Eles murmuraram, duvidaram, desobedeceram. O tempo da jornada até a Terra Prometida poderia ter sido muito menor, mas por causa da incredulidade deles, se tornou um processo longo e doloroso. Quantas vezes Deus já nos tirou do Egito, mas nós ainda insistimos em manter a mentalidade de escravos? Quantas vezes preferimos olhar para as dificuldades ao invés de confiar no que Ele já nos prometeu? Jesus nos ensina que devemos ter fé como um grão de mostarda. A mostarda é uma semente pequena, mas que cresce de maneira firme e consistente. A fé verdadeira não é medida pelo tamanho, mas pela resistência. Ter fé quando tudo está favorável é fácil, mas permanecer firme quando tudo parece contrário, isso sim é uma fé verdadeira. Então, como manter a fé viva mesmo quando os anos passam e nada parece mudar? Primeiro, é preciso entender que Deus nunca está atrasado. Tudo tem um propósito e um tempo determinado. Ele conhece os detalhes da nossa história e sabe exatamente o momento certo para agir. Quando confiamos nesse princípio, descansamos na certeza de que Ele está no controle. Além disso, precisamos parar de olhar para as circunstâncias e focar naquilo que Deus já nos prometeu. Muitas vezes, as situações ao nosso redor tentam nos fazer duvidar. O inimigo sussurra que Deus nos esqueceu, que Ele não vai cumprir. Mas a verdade é que a fé não se baseia no que vemos, mas no que cremos. Devemos também abraçar o processo. Cada fase da nossa jornada tem um aprendizado. José precisou passar pela prisão para estar pronto para o palácio. Abraão precisou esperar para aprender a confiar. O deserto não é um castigo, mas uma escola. E por fim, precisamos permanecer na palavra de Deus. Quando nos alimentamos da palavra, nossa fé se fortalece. Se nos distanciamos, nossa fé enfraquece. Por isso, não podemos nos basear apenas em emoções ou momentos de ânimo espiritual. A fé é uma escolha diária, um compromisso de confiança, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. Se você está esperando por algo, não desista agora. Não jogue fora tudo que Deus já fez por causa do tempo de espera. O tempo de Deus nunca é um tempo perdido, mas um tempo de construção. A fé que agrada a Deus não é a que dura apenas um momento, mas é aquela que resiste ao tempo. Amém? Que palavra linda, que palavra profunda. Muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa fé diante das dificuldades ou abalando a nossa fé diante das dificuldades quando nós não entendemos o agir de Deus. E agora, falando brevemente sobre a minha caminhada na fé, eu hoje começo a perceber que muitas vezes a gente lê, a gente ouve, né? Leia a palavra, medite na palavra, busque todos os dias, que a sua fé vai se fortalecer. E no começo, quando a gente faz isso, a gente fala, nada está mudando, parece que nada está mudando. Mas hoje eu consigo ver como essa caminhada de me esforçar em ler a palavra todos os dias, mesmo quando parecia chato, quando eu não gostava, hoje eu gosto, mas mesmo quando eu não gostava, quando eu lia, eu falava, meu Deus, será que isso vai mudar alguma coisa? Porque parecia difícil de entender, parecia que não ia mudar nada, que era mais um compromisso, mas eu segui.
lendo todos os dias. E hoje eu vejo como a cada leitura, a cada aprendizado que a palavra nos traz, a fé vai sendo fortalecida. Cada vez você vai ficando mais confiante do que Deus tem para você, do que Deus tem para nossa vida. Então que nós possamos levar isso muito a sério e pedir hoje a Deus para que Ele fortaleça a nossa fé. Sendo pela palavra, sendo por sinais, sendo por oração, ou mesmo quando Ele está em silêncio, que a nossa fé possa ser fortalecida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nós te agradecemos hoje, Senhor, por essa manhã, por esse dia que inicia, pela saúde, pelo ar que nós respiramos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor já derramou na nossa vida, por nós estarmos aqui, porque se não fosse pelo Senhor nós não estaríamos aqui. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos impacientes, nós queremos respostas rápidas, nós queremos ver as coisas acontecendo no nosso tempo, Deus. Mas hoje nós escolhemos confiar em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é fiel, que a Tua vontade, Pai, é perfeita. Nos dá paciência para esperar sem murmurar, sem reclamar, mas confiar, Senhor, com fé, sem duvidar. Fortalece, Pai, a nossa fé para que nós não desistamos antes da hora. Nós cremos que as Tuas promessas vão se cumprir no Teu tempo, no tempo certo da nossa vida, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós te pedimos sabedoria para compreender o Teu agir e te pedimos que esteja presente a cada momento, em cada decisão, que nós podemos seguir a Tua direção e seguir uma vida que agrade ao Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém, amém. Que o Senhor abençoe muito o seu dia, sua vida, e que você, não esqueça, antes de sair desse vídeo, também possa abençoar a vida de outras pessoas que também estão buscando por uma palavra, esperando por uma palavra de fortalecimento. E quando você derrama essa bênção, você é mais abençoado ainda. Então envie essa palavra agora para quem você sentir no coração, para um familiar, para um amigo, enfim, aonde você sentir que deve enviar. Com fé que você vai fazer o bem para alguém e esse bem volta maior para você. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.